Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre transexualidade. Mas antes de falar sobre transexualidade, eu preciso falar sobre alguns conceitos importantes com vocês. Sexo biológico. O sexo biológico, de forma simples, diz respeito às características biológicas que a pessoa tem ao nascer. Pela genética, a pessoa pode ser XX e ter uma vagina, ou pode ser XY e ter um pênis. Identidade de gênero. A identidade de gênero é a identidade ou o sentimento de uma pessoa pertencer a um determinado gênero. Masculino, feminino, ambos ou nenhum deles. Orientação sexual. A orientação sexual é por quem ou por qual gênero a pessoa se atrai ou quer se relacionar. Quando a pessoa se identifica com o gênero que lhe foi designado ao nascimento, ela é chamada de cisgênero. No meu caso, eu nasci com o sexo biológico feminino e me identifico com o gênero feminino. Logo, eu sou uma pessoa cisgênero. Transsexual é a pessoa que não se identifica com o gênero que lhe foi designado ao nascimento, tendo características de um corpo masculino que se identifica e se entende como pertencente ao grupo das mulheres. Logo, sendo uma mulher, mas com um corpo biologicamente masculino. O mesmo acontece com uma pessoa que nasceu com características de um corpo feminino, mas se identifica com o gênero masculino. E não binários são pessoas que não se identificam com nenhum gênero. E aqui nós podemos ver claramente que a transexualidade é diferente de orientação sexual. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a transexualidade não é uma doença, mas ela pode causar doenças como depressão, crise de ansiedade, entre tantas outras doenças emocionais. O papel da medicina é ajudar pessoas trans através do acolhimento, orientação, terapias com hormônios, cirurgias urológicas, cirurgia plástica, como a mastectomia e a cirurgia de redesignação sexual, entre outras, com a intenção de adequar o corpo da pessoa à sua identidade de gênero. Se você já sabia de tudo isso, eu peço desculpas por ter sido repetitiva, mas como eu sei que muitas pessoas ainda têm dúvidas, eu achei importante explicar. E é por isso que eu trouxe 4 profissionais extremamente competentes, pessoas que eu admiro muito, para compartilhar o conhecimento deles aqui com vocês. Eu sou a Tamires Nascimento e se essa é a sua primeira vez aqui no meu canal, eu falo sobre ciências cosméticas e cuidados com a pele. Eu gostaria de começar esse vídeo agradecendo esses 4 profissionais incríveis, que eu estou muito feliz e honrada em tê-los aqui comigo. Doutora Daniela Spinato, doutora Dani, que inclusive esse vídeo está acontecendo pelo incentivo e apoio de doutora Dani. Eu estava fazendo uma live com ela no Instagram, onde nós estávamos falando sobre cuidados com a pele, né, e autocuidado. E uma seguidora super querida perguntou se ela deveria ter algum cuidado especial com a pele, já que ela era uma mulher trans. A doutora Dani respondeu a pergunta dela prontamente, mas assim que encerrou a live, ela me escreveu e falou: Tamires, eu adoraria falar sobre isso com você no YouTube. E foi aí que eu tive a ideia de juntar esses 4 profissionais, mais uma vez, gente, incríveis, para compartilhar o conhecimento deles aqui com vocês. Então, nesse vídeo, eu conto com a doutora Daniela Spinato, médica, dermatologista, que já colaborou com a gente várias vezes, vocês sabem, o meu carinho e admiração pela doutora Dani só cresce. A doutora Isabelle Wu, também médica, dermatologista, com expertise em tricologia, inclusive já estou programando uma próxima colaboração com a doutora Isabelle, especialmente para vocês que, assim como eu, adoram cosméticos capilares e cuidados capilares. Doutora Mona Lisa Nunes, médica, dermatologista, ativista, que tem um canal incrível aqui no YouTube. E por fim, Dr. Leandro Copete, médico cirurgião plástico. A doutora Daniela Spinato, a doutora Isabelle Wu e o Dr. Leandro Copete são mais ativos nas redes sociais, mas o Dr. Leandro também tem uma conta no YouTube. E a doutora Mona Lisa Nunes, eu tenho certeza absoluta que vocês já conhecem. Tem um canal incrível e super ativo aqui no YouTube, mas ela também está sempre presente no Instagram. Fora as redes sociais de todos os profissionais, eu também vou deixar os contatos profissionais,
Por causa da pandemia, eles estão fazendo telemedicina. Então, se porventura você não se sentir confortável em fazer uma pergunta aqui nos comentários, você pode contatá-los diretamente por telefone ou por e-mail. Oi pessoal, meu nome é Leandro Copete e eu sou médico cirurgião plástico aqui em São Paulo. Eu tô aqui hoje a convite da Tatá pra gente ter uma conversa sobre saúde, beleza e estética em pessoas trans. Pra gente entrar no assunto, eu acho que é importante entender um pouco qual que é o objetivo que os pacientes trans têm quando eles nos procuram. E é justamente adquirir as características de gênero ao qual eles se identificam, na qual a biologia deles, que se deixada a livre evolução, não traria para eles. A nossa função como profissional de saúde é justamente, quando a gente está com um paciente trans na nossa frente, identificar quais são as prioridades naquele indivíduo para que ele se sinta bem no corpo dele. A identificação de gênero não é uma receita de bolo onde todo mundo precisa fazer exatamente as mesmas coisas e ter os mesmos resultados. O que é importante e o que é fundamental para cada indivíduo vai ser determinado pelo background cultural que ele tem, pelo background social, pelo entorno familiar e pela origem que ele vai ter. É diferente quando a gente fala quais são as prioridades para uma pessoa que tem, por exemplo, uma origem asiática versus uma origem latina. A gente poderia passar um tempo extenso falando quais são os procedimentos mais feitos, quais são as cirurgias, que tipo de cirurgia existe, mas a grande verdade é que quando a gente está com o paciente na nossa frente, tudo isso cai por água abaixo. E é interessante a gente avaliar isso, porque culturalmente existe uma grande variabilidade no que aquela cultura, e o paciente trans está inserido naquela cultura, no que eles consideram como identificação de gênero. Tem culturas onde a identificação de gênero passa pelo corpo, tem culturas onde a identificação de gênero passa pelo rosto. Na cultura latina, como eu dei o exemplo previamente, a identificação de gênero passa muito pela forma, pelo formato do corpo. E nesses pacientes que têm esse background, isso vai ser um foco, vai ser uma prioridade. Na cultura asiática, a identificação de gênero passa muito mais pelo rosto e não tanto pelo corpo. Então, a prioridade nesses pacientes vai ser são características de gênero que estão baseadas quase exclusivamente no rosto e muito pouco no corpo. E além desse grande objetivo de fazer com que a pessoa se sinta bem no corpo dela, se olhe no espelho, se reconheça e eleve a autoestima dela em relação a isso, para desenvolvimento social, profissional, de relacionamento. É importante a gente também reconhecer que esses tratamentos, eles trazem um grau enorme de liberdade para as pessoas perante a sociedade. A liberdade dos pacientes trans conversarem com o assunto quando eles quiserem, se eles quiserem, com quem eles quiserem. O que eu quero dizer com isso? Essas características, quando elas são apresentadas perante a sociedade, o objetivo dos pacientes trans é justamente que eles passem desapercebidos. Ou seja, que o assunto, o fato deles serem transexuais, não seja uma conversa diária que eles tenham que ter perante a sociedade, mas que eles tenham essa liberdade de falar quando eles quiserem, com quem eles quiserem, com quem eles escolherem falar, no momento que eles escolherem. Nessa questão de liberdade, é importante a gente lembrar que o motivo não é esconder algo por vergonha ou por qualquer outro motivo que não seja o orgulho. A grande questão é que a gente tem que diferenciar quando a gente tem um indivíduo da nossa frente com todas as dores físicas, psicológicas que ele tem sofrido na vida e ele escolher não tratar daquele assunto quando ele não quiser tratar, e outra coisa são as causas das pessoas trans que são orgulhosamente levadas por indivíduos na qual tem outro tipo de abordagem do assunto. Quando a gente fala dessas particularidades estéticas de procedimento e características físicas, é bom a gente lembrar que a gente tem dois grandes grupos de pacientes trans. Tem aqueles pacientes que começaram a transição antes da adolescência, então eles têm um bloqueio de todas as características sexuais secundárias do sexo biológico deles, né? E um tratamento para desenvolver as características do gênero ao qual eles se identificam. Então, o tratamento estético é bem diferente desses pacientes
versus os pacientes que começaram no período pós-adolescência, pós a influência hormonal que já teve no corpo deles quando esse eixo não foi bloqueado previamente. Nesse primeiro grupo de pacientes pré-adolescentes, as características físicas sexuais secundárias, que a gente chama, que são as características que identificam a gente como de um gênero ou de outro, elas vão ser desenvolvidas pelo próprio tratamento hormonal, o de bloqueio do sexo biológico e o tratamento complementar com hormônios do gênero ao qual essa pessoa se identifica. Então a intervenção ela vai ser de desejo das pessoas, das características sexuais secundárias que ela quer adquirir depois da adolescência, muitas das quais já vão ser ofertadas para ela pelo próprio tratamento hormonal. O segundo grupo de pacientes são aqueles pacientes que já tiveram a influência hormonal, às vezes curto período, às vezes médio período, às vezes por um longo período, e já desenvolveram características sexuais secundárias do sexo biológico deles, e é onde a gente precisa fazer uma reversão. Depois que eles começam com o tratamento hormonal, tem algumas características que conseguem ser, digamos, revertidas, e tem outras, principalmente em relação a desenvolvimento ósseo, estatura, desenvolvimento piloso, das quais elas não conseguem ser revertidas completamente com o tratamento hormonal. São nesses casos que a gente tem os tratamentos cirúrgicos e procedimentuais, justamente para ajudar essas pessoas a desenvolver, a adquirir características físicas do gênero no qual elas se identificam. Quando a gente fala de procedimentos e tratamentos nesse segundo grupo de pacientes, a gente está falando literalmente da ponta do cabelo até a unha do pé. Então a gente pode optar desde implantes de cabelo, justamente para baixar a linha capilar em pacientes que fizeram transição do gênero masculino para o gênero feminino. A gente pode falar em cirurgias como rinoplastia para adquirir formatos mais característicos do gênero ao qual a pessoa se identifica, remodelações ósseas no rosto, que dependendo da origem da pessoa, elas podem ser mais ou menos acentuadas, remoção de pelos faciais, na parte cervical é muito comum quando as pessoas fazem transição de gênero masculino, do gênero masculino para o gênero feminino, fazer a remoção da maçã de Adão. E das questões corporais aí entra uma variação gigantesca, desde mastectomia nos pacientes que fazem a transição do feminino para o masculino, né, que também vai variar de graus diversos dependendo do tamanho dos seios que tinham previamente o paciente. Implante capilar até na região torácica, justamente para dar uma característica mais masculina, mas todas essas características, o importante não é listar todos os procedimentos que podem ser feitos para ter essas características sexuais secundárias. O importante é a gente, quando está com o paciente na nossa frente, identificar o que é importante para ele. Porque certas coisas não vão ser importantes para alguns pacientes e outras vão ser muito importantes. Então é a gente individualizar exatamente qual que vai ser a abordagem, qual que vai ser o tratamento, e aí assim seguir uma estratégia e um planejamento para, num curto espaço de tempo, num curto médio espaço de tempo, esse paciente já se sentir no corpo que ele pertence. Olá, eu sou a doutora Daniela e vim conversar um pouquinho com vocês aqui, a convite da Tamires, sobre as repercussões da terapia hormonal, no caso do processo de transição. E a gente sabe que cada processo de transição é uma jornada individual, única e com características inerentes àquela pessoa que está nesse processo. Então, assim, mas o que isso tem a ver com a dermatologia? É um assunto que a gente tem tido acesso nos últimos congressos internacionais e até aqui no Brasil mais recentemente, que é justamente propagar informação e acolhimento a essa população, que às vezes se encontra perdida, né? E esse gerenciamento tanto da masculinização quanto da feminilização dessas pessoas, ela precisa ser feita às claras e não às escuras, como infelizmente tem sido feito em algumas situações.
E essa é uma preocupação de todos os dermatologistas. E trazer à luz esse tema é muito importante. O principal impacto do hormônio na pele, a pele sendo um órgão endócrino, é em relação a cabelo, né, também, e a glândula sebácea. A pele, propriamente dita, na pessoa da glândula sebácea, eu fiquei de falar que justamente no caso da testosterona, você vai ter um aumento dessa secreção sebácea impactando no quê? Provavelmente na maior probabilidade de ter acne. Essas vezes essa acne é bem chatinha de lidar. E tem pessoas que têm aquele momento que teve aquele boom de espinha e aquilo ali sofre um pico e depois vai evanescendo e some com o passar do tempo. E esse gerenciamento é importante? Sim, porque pode ser que haja necessidade de introduzir medicação mais forte, como a isotretinoína oral. E isso é muito importante, o acompanhamento, para saber se é o momento, como fazê-lo e etc e tal. E no caso, isso a gente fala dos homens trans. Agora, no caso das mulheres trans, já são os estrógenos. E os estrógenos, eles diminuem essa questão da secreção da glândula sebácea. Vão ter outro tipo de impacto na questão dos cabelos. E, assim, a queixa maior é essa questão até do ressecamento da pele como um todo. Fora isso, a skincare, ela não muda muita coisa, só essas questões que são bem delicadas. Também existe muita procura em relação à abordagem de cicatrizes das cirurgias, e essas cicatrizes elas podem também ser abordadas com laser, com várias técnicas, né? Em relação ao rosto, os procedimentos tanto para feminilizar ou para masculinizar traços com injetáveis, eles também estão aí, eles são bem-vindos, são feitos. E isso é muito importante até para tirar essa coisa de ser algo muito oculto e, portanto, perigoso às vezes, porque se você não fala abertamente, se você não expõe isso abertamente, as pessoas ficam até com receio de procurar ajuda. E a gente precisa estar aberto a isso, estar sensível a essa realidade. Então, é muito importante essa chamada, esse vídeo que eu estou fazendo, até para conversar com vocês sobre isso, sobre esse impacto e sobre o que pode ser feito, né? Enfim, era isso que eu queria conversar com vocês. Até a próxima. Olá pessoal, sou a doutora Isabelle Vu, sou médica dermatologista e a convite da Tata, tô aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre o papel dos hormônios na nossa pele, pelos e cabelos. Então, no nosso roteirinho mental, como que a gente planejou essa conversa? A gente vai começar falando um pouquinho sobre a introdução, quais são os hormônios, onde eles são produzidos. Depois a gente vai falar especificamente sobre os hormônios masculinos, o seu papel clinicamente relevante, quais os efeitos dele justamente na pele, pelos e cabelos. E depois a mesma coisa a gente vai fazer para falar um pouquinho sobre os hormônios femininos. Então, começando com a introdução, vamos falar quais os hormônios especificamente a gente vai falar, porque não dá para falar sobre todos os hormônios, a gente vai falar hoje sobre os hormônios sexuais ou esteroides sexuais, que são hormônios sexuais produzidos a partir de moléculas de colesterol. E hoje a gente vai conversar sobre alguns deles, né? Que eu tenho uns nomes grandes, né? Por exemplo, dehidroepiandrosterona, o sulfato de dehidroepiandrosterona, a androstenediona, a testosterona, a dihidrotestosterona, a estrona e o estradiol. E onde esses hormônios eles são produzidos? Eles são produzidos em diversos locais, mas tem 3 locais principais, né? Então, na adrenal, que a gente vai ter a produção desses daqui. Depois a gente tem a produção nos ovários, que são principalmente esses daqui. E na pele a gente também tem uma certa produção que é clinicamente relevante em diversas doenças. Então a gente vai falar um pouquinho deles, né? Então que são 2 conversões principais, né? Uma que transforma testosterona em dihidrotestosterona pela 5-alfa-redutase. Então transforma a testosterona numa forma mais forte que a dihidrotestosterona. E a outra conversão periférica importante é a transformação dessa mesma testosterona
testosterona, só que em estrógeno, né? Então, hormônio feminino. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre os hormônios masculinos. Esses daqui são os principais hormônios masculinos, sendo que DHEA é a abreviação de dehidroepiandrosterona. E aí tem a forma sulfato, por isso que tem o S do lado, né? E o que a gente tem mais concentração no nosso sangue? Justamente esses daqui, ó, desse lado aqui. Tem maior concentração, porém também são os andrógenos mais fracos. Esses daqui, testosterona e dihidrotestosterona, a gente tem em menor quantidade, mas eles são biologicamente mais ativos e mais potentes. Então, clinicamente, a testosterona e a dihidrotestosterona vão ser muito importantes para as repercussões na pele, nos pelos e nos cabelos. Em quais situações a gente vai ter um aumento de quantidade ou uma flutuação importante nesses hormônios masculinos, ou a presença de substâncias que vão imitar o comportamento desses hormônios masculinos e que são clinicamente relevantes? Eu dividi em 3 grandes grupos aqui para a gente pensar. O primeiro grupo seria quando a gente tem uma produção aumentada desses hormônios masculinos. As 2 situações clássicas que podem ocorrer são a síndrome dos ovários policísticos e a hiperplasia adrenal congênita. O segundo grupo importante é quando a gente tem um uso exógeno, ou seja, de maneira externa, seja via oral, injetável, adesivo, algum dispositivo, de maneira externa a gente está recebendo o hormônio masculino ou um similar, que é o caso da progesterona androgênica. Então, na verdade, ela é uma progesterona, mas ela tem um papel que vai imitar o hormônio masculino. E onde a gente tem essas progesteronas androgênicas? No nosso dia a dia, né? Na terapia de reposição hormonal, em alguns anticoncepcionais pode ter também, no dildimirena, no dilcailena, no implanon, nas injeções de medroxiprogesterona. Então, são algumas situações em que a gente pode ter a progesterona com papel imitando ações semelhantes do hormônio masculino. Outras situações de uso exógeno dos hormônios masculinos são quando pessoas que usam, por exemplo, anabolizantes, chip da beleza, adesivo, gel, creme de testosterona, pode ser até injetável também, ou derivados da testosterona, como a oxandrolona, por exemplo, e uma situação especial que seria os pacientes homens trans, ou seja, são pessoas que nasceram com sexo biológico feminino, mas que se identificam com o gênero masculino e recebem hormonioterapia com cipionato de testosterona intramuscular, por exemplo, que é uma das mais utilizadas. E a terceira situação seria quando você não necessariamente tem um aumento em quantidade, quando você dosa no sangue, mas você tem uma maior sensibilidade dos receptores androgênicos naquela pessoa. Então, algumas situações onde isso acontece, por exemplo, a acne da mulher adulta, que é extremamente frequente, e na calvície também, né? Então, não necessariamente tem um aumento de quantidade, às vezes aumento de quantidade somente no local, mas com certeza um aumento de sensibilidade desse receptor ao andrógeno, que é o hormônio masculino. Então, são essas as situações clinicamente relevantes, quando você tem um aumento de produção, você tem um uso exógeno, ou você tem uma maior sensibilidade do receptor androgênico, aí isso vai clinicamente ser importante nas nossas situações cotidianas. E finalmente, qual que é o papel desses hormônios masculinos na pele, nos pelos e cabelos, né? Tudo isso depende da ligação do nosso hormônio masculino, que a gente já conversou que principalmente é a testosterona e a dihidrotestosterona, quando eles ligam no receptor deles, né? Isso vai desencadear uma série de eventos dentro da célula que vai levar a uma produção de proteínas num perfil androgênico, fenótipo androgênico. Ou seja, que vai dar características do padrão mais masculino. E onde estão esses receptores e onde eles vão ser clinicamente importantes, né? Então, a gente tem esses receptores nos queratinócitos e na glândula sebácea, que vão clinicamente impactar numa pele mais oleosa e possivelmente acneica, que a gente vai discutir esquematicamente um pouquinho mais pra frente. E a gente também tem no folículo piloso, e as situações clínicas mais importantes são o hirsutismo e a alopecia androgenética ou calvície. Então vamos lá, para explicar um pouquinho onde estão esses receptores e como eles atuam, a gente fez esse desenho esquemático, né, que a gente tem o pelo, a pele e a glândula sebácea. E aí a gente tem receptores, por exemplo, na glândula sebácea mesmo, né? Isso vai aumentar a produção de sebo, né, pela proliferação dos sebócitos, que são as células que compõem a glândula sebácea. Isso vai ser importante para algumas doenças, como por exemplo a acne, porque além de ter esses receptores nos sebócitos, a gente também tem receptores aqui nos queratinócitos, que são as células que compõem a nossa pele. E na acne, a gente sabe que um dos pilares é justamente esse distúrbio de queratinização. Então, ter essa desordem da queratinização acaba entupindo o folículo piloso e a gente sabe que tem receptores de andrógenos contribuindo para esse distúrbio da queratinização que vai levar à oclusão folicular, que é uma das coisas importantes
para a fisiopatologia da acne, por exemplo, né? Então, por isso que os andrógenos podem atuar em quem já tem predisposição genética para acne. Mas também tem a questão do sebo, né? Justamente os andrógenos se ligando a esses receptores nos sebócitos, na glândula sebácea, vai alterar a quantidade e a qualidade desse sebo, que é justamente o segundo pilar da acne. Então, a gente já tem a contribuição dos andrógenos em 2 pilares importantes aí da fisiopatologia da acne. A gente sabe que tem outras coisas importantes também, né, como a proliferação bacteriana e qual resposta inata a gente tem relacionadas a essa proliferação bacteriana, que vai depender justamente da suscetibilidade genética de cada um, e sabemos também que a inflamação é uma coisa assim super mega importante, e por isso que não é só isso, né, então os andrógenos não vão causar acne sozinhos, mas eles vão contribuir aí com uma parcela razoável dentro da fisiopatologia da acne. Já no folículo piloso, a gente também tem receptor de andrógeno aqui na região da papila, né, que eu vou abreviar aqui de Androgen Receptor, AR, tá? E aí a resposta à ligação do DHT ou do hormônio masculino a esse receptor vai ser diferente para cada tipo de folículo. Então, a gente tem 3 tipos principais de folículos. Os andrógenos insensíveis, ou seja, a sua ligação com o receptor meio que não interfere no crescimento, na espessura, em nada. Eles não vai interferir em nada, que é, por exemplo, a região occipital, por exemplo, né? Então, a ter mais ou menos, a maior ou menor sensibilidade não vai interferir. Já os andrógenos, folículos andrógenos dependentes são principalmente região de axila, barba, virilha, também no corpo, mas na região de axila, barba e virilha, que são regiões de caracteres sexuais, a gente tem maior concentração local dos andrógenos e maior sensibilidade dos receptores nesse local. E quando a gente tem a ligação, né, do DHT com o receptor de andrógeno nesses folículos, o que vai acontecer? Vai ativar uma via estimulatória dos queratinócitos e eles vão proliferar, aumentando a espessura do folículo. Já os folículos andrógenos sensíveis, quando a gente tem a ligação da DHT com o receptor de andrógeno, a gente tem uma via inibitória que faz justamente ao contrário, que vai diminuir a espessura do folículo. Mas para isso acontecer, a pessoa tem que ter geneticamente predisposição para poder responder dessa forma, né? Então, o que acontece? Quando a pessoa tem um aumento de DHT, ou aumento de sensibilidade aqui dos receptores andrógenos nas regiões de caracteres sexuais, a gente pode ter um quadro que a gente chama de hirsutismo, que é o aumento e espessura, maior visibilidade dos pelos nessa localização, né? E pode se traduzir, ser uma manifestação clínica, tanto de aumento quantitativo da DHT, quanto só de aumento de sensibilidade de receptor também. Mas é uma das apresentações clínicas que mais estão relacionadas ao aumento verdadeiro do nível de DHT ou níveis de hormônios masculinos e requerem investigação. Já quando a gente tem uma suscetibilidade genética dos folículos pilosos de algumas regiões, por exemplo, quem tem calvície masculina, por exemplo, tem maior sensibilidade desse receptor de andrógenos aqui na região das têmporas, né, região temporal, frontoparietal, e o vértex são as áreas clássicas que as pessoas têm rarefação capilar quando tem calvície, né? Então, aquele mesmo DHT que causa aumento de espessura em alguns locais, vai causar afinamento progressivo, então miniaturização progressiva, em outras pessoas que têm justamente a tal da alopecia androgenética ou a tal da calvície. Isso acontece tanto no caso de mulheres quanto homens, e aí tem pequenas diferenças na fisiopatologia de cada um, que não é o foco da conversa aqui hoje, mas só para vocês verem como o mesmo hormônio se ligando ao mesmo receptor, dependendo da genética do paciente e do local, vai ter ações completamente diferentes e opostas. Então a gente viu o papel dos hormônios masculinos nessas situações clínicas tão relevantes no nosso dia a dia, que são a pele oleosa, a acne, o hirsutismo e a famosa calvície. Então vamos falar um pouquinho agora sobre os hormônios femininos, né? Que são a estrona, o estradiol e também as situações em que a gente usa medicações anti-hormônio masculino também vão imitar situações de aumento de estrógeno, hormônios femininos.
E quais são as situações onde a gente vai ter uma variação desses hormônios femininos que são clinicamente relevantes? Então, quando a gente usa anticoncepcional oral combinado, que contém estrógeno, uso de terapia de reposição hormonal com estrógeno, a gestação, aqui a gente tem um aumento muito importante dos estrógenos, e também uma situação muito particular das pacientes mulheres trans, que são pessoas que nasceram com sexo biologicamente masculino, mas que se identificam com o gênero feminino e vão fazer o uso de hormonioterapia, geralmente tomando exogenamente os estrógenos e ainda medicações antiandrogênicas, como por exemplo a espironolactona e a ciproterona, associadas à hormonioterapia com estrógenos. E qual o papel dos estrógenos na nossa pele, né? Então, a gente vai ter uma redução da secreção sebácea. Então, a pele tende a ficar menos oleosa. Isso, inclusive, é uma ferramenta de tratamento, por exemplo, na acne da mulher adulta, que a gente usa anticoncepcionais antiandrogênicos, que tem estrógenos combinados e progestágenos antiandrogênicos, e também espironolactona nesse sentido, de redução da secreção sebácea como um dos pilares de tratamento aí da acne da mulher adulta. Em contrapartida, a gente tem um estímulo dos melanócitos. Então, por isso que, por exemplo, mulheres grávidas têm mais tendência a fazer melasma, né? Que são aquelas manchas, geralmente aqui na região malar, mas pode ter em outras regiões também, que são o cloasma gravídico, que é um nome também popularmente conhecido, e também maior chance de hiperpigmentações e manchas durante a gravidez, que seria, assim, um aumento bem importante de estrógenos. Então, o papel dos estrógenos no estímulo das células produtoras de cor, que são os melanócitos. E nos pelos e cabelos, o que os estrógenos fazem? Eles aumentam a fase anágena, ou seja, a fase de crescimento do cabelo. Então, os pelos e os cabelos tendem a ficar mais compridos e mais grossos. Por isso, por exemplo, que as grávidas, elas podem ter um aumento da pelificação, que isso depois retorna depois do parto, e também tem aquele cabelo brilhoso, grosso, que nunca cai, né? Porque justamente o estrógeno bem alto segura bastante tempo nessa fase de crescimento dos cabelos, que é a fase anágena. Então, resumindo, quais são os papéis dos nossos hormônios na nossa pele? Os hormônios masculinos, eles vão aumentar a oleosidade, aumenta a chance de acne em pessoas geneticamente predispostas, aumenta a chance de calvície em pessoas já geneticamente predispostas e também hirsutismo em pessoas já com essa tendência também. Então, clinicamente, essas são as situações mais importantes. E os hormônios femininos vão ter um papel importante na redução da oleosidade, no prolongamento da fase anágena, que é aquela fase de crescimento dos pelos e cabelos, e também importância no estímulo de melanócito, que são aquelas células produtoras de cor. Então, vai ter um papel importante nas doenças pigmentares, como, por exemplo, o melasma. Então, era isso, pessoal. Espero que tenha dado para entender um pouquinho sobre o papel dos hormônios na nossa pele, pelos e cabelos. Muito obrigada, Tata, pelo convite. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho para o canal e até a próxima. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Monalisa Nunes. Tamires me convidou para falar um pouquinho com vocês sobre rotinas de cuidados com a pele da pessoa trans. Super feliz pelo convite, muito honrada em falar sobre um tema tão relevante e eu espero que o que eu contar aqui para vocês seja útil, tá bom? Apesar de vocês terem visto todas as variações, né, que ocorrem com o uso de hormônios no corpo da mulher e do homem trans, no geral, quando a gente fala de rotinas de cuidados, os passos são muito parecidos, semelhantes ao de qualquer pessoa, tá? Então, o que é essencial para cuidar da pele? São pelo menos 3 passos, que é lavar, né? Então, limpar a pele diariamente, hidratar a pele. Todos os tipos de pele necessitam de hidratação para se manter saudáveis e proteção solar. Então, gente, esses passos são universais, da criança ao idoso, tá? Então, o que é que vai variar em relação à pele, né, da pessoa trans? A gente sempre tem que olhar as singularidades, então o primeiro passo é saber qual é o seu tipo de pele. E no caso da mulher e do homem trans, é muito importante entender que a sua pele, ela vai mudar. A nossa pele muda no decorrer da vida, né? Quando a gente tem algum pico hormonal, né? A mulher, por exemplo, quando engravida ou quando menstrua, quando passa por algum estresse, quando tem alguma doença, né, de cunho hormonal, a gente sempre tem alterações na pele, que vão desde as mais básicas, né, de aumentou a oleosidade, ficou um pouquinho mais seca, ficou um pouco mais sensível, a alterações mais significativas, como uma acne, um melasma, uma mancha, uma ferida, que pode ser desencadeada devido a alterações hormonais. Então, a primeira coisa, entenda que a sua pele vai mudar e isso está
tudo bem, ok? Tá tudo bem que ela vai mudar. O importante é você começar a entender, aprender e conhecer mais a sua pele a cada dia. Eu sempre digo que conhecer a própria pele é empoderador. Por mais que um dermatologista ele vai te auxiliar, ele vai te ajudar, vai tirar suas dúvidas, vai mostrar ali, né, qual o caminho, qual o melhor produto, se você tem alguma doença ou não, criar câncer de pele e tudo mais, você é a pessoa que mais convive e conhece a sua pele. Então é importante que você perceba qual o seu tipo de pele. Você tem uma pele oleosa, né? Você tem uma pele mista, sensível, seca, ou ela é uma pele normal? E se essa identificação, né, de tipo de pele for difícil para você, procure um profissional para te ajudar, tá bom? Vocês têm direito a uma atenção em saúde adequada. Eu sei que muitas pessoas trans têm muita dificuldade em acessar o sistema de saúde, sofrem discriminação, sofrem preconceito, mas isso é algo que vocês têm que ter ideia de que é direito de vocês, tá? É obrigação de todos os profissionais da saúde atenderem bem, fazerem um trabalho, um atendimento integral a vocês, tá? Então não desistam, procurem o atendimento médico, o atendimento dermatológico, o atendimento ginecológico, endocrinológico. Então não desista, tá? Que tem sim um médico que vai te acolher e vai te atender da forma que você merece. Mas voltando ao assunto, o que é que a gente tem que perceber e tentar identificar ao máximo, né? A doutora Dani explicou super bem a questão das alterações fisiológicas, né, dos hormônios na nossa pele. Então, quando a gente fala do homem trans que está recebendo hormônios androgênicos, a gente tem que sempre olhar para a questão da oleosidade, né? Então, é uma pele que vai tender a mudar para ser mais oleosa, aumentar poros, aumenta um pouquinho a tendência de acne. Também tem a questão da pelificação, né, que é algo já esperado na maioria dos casos e desejado, mas é sempre importante olhar para essa questão da oleosidade, da tendência à acne. Então, mesmo que antes a sua pele tenha sido seca, pode ser que ela transicione para uma pele um pouco mais oleosa, e é bom que você observe e abrace que a sua pele está mudando, porque isso faz parte. E já a mulher trans, é importante observar a questão da mancha, né? A tendência a pigmentar. O melasma, por exemplo, aqui no Brasil, é uma doença extremamente comum que causa aquelas manchas escurecidas na pele. E ao se fazer, né, o uso de hormônios estrogênicos, é importante observar e proteger, prevenir contra as pigmentações. Então, como a gente faz isso? O primeiro passo é usando o protetor solar de uma forma regular. O protetor solar deve ser usado todos os dias, por todas as pessoas, por todos os tipos de pele, inclusive em casa e inclusive em dias nublados. Então, se você é uma mulher trans, leve ainda mais em consideração o uso correto do protetor solar, reaplique durante o dia. Existe protetor solar em pó para fazer as reaplicações, que é excelente, mas não deixe de fazer os 3 passos essenciais. Se os 3 passos de lavar, hidratar e proteger não estiverem sendo suficiente para você, procure auxílio para a gente montar uma rotina que seja ideal para vocês e que leve em consideração todas as suas singularidades. Não só a questão de gênero, né? Mas todas as outras questões. Histórico de doenças, tipos de pele, uso de medicamentos, doenças pregressas, histórico familiar. Tudo isso tem que ser considerado, tá bom? Então, para finalizar, eu queria deixar a mensagem de que vocês têm o direito de cuidar e de ter uma pele saudável, tá? A pele é o maior órgão do nosso corpo e ela reflete tudo que está acontecendo no nosso interior, inclusive o nosso bem-estar. Então, tenho certeza que ao fazer a transição, que está realmente alinhado com o que você é por dentro, vai te fazer bem e também vai ser refletido na sua pele, tá bom? Um beijo e até a próxima. Obrigada, Tata, pelo convite. Nesse vídeo é possível entender o que a ciência diz sobre a transexualidade. No próximo vídeo que vai ser postado aqui no canal, vocês vão ouvir um relato de uma pessoa que passou pela transição. Eu convidei o Luca Najar para compartilhar a experiência dele fazendo a transição aqui com a gente. Mais uma vez, o meu muito obrigada, doutora Daniela Spinato, doutora Isabelle Vaux, doutora Mona Lisa Nunes e o doutor Leandro Copete, por dedicarem o tempo deles e compartilharem o conhecimento
conhecimento deles aqui com a gente. Eu estou muito feliz, honrada e emocionada em ter vocês aqui comigo. Vocês são profissionais incríveis que eu admiro muito. Eu acompanho diariamente e ter o apoio de vocês para esse conteúdo que eu espero gerar valor a tantas pessoas é muito significativo para mim. Muito, muito obrigada. Se você tem uma pessoa trans ao seu redor, é muito importante que durante todo esse processo, essa pessoa tenha o apoio de amigos e familiares. E se por acaso você sabe que essa pessoa não pode contar com uma rede de apoio familiar, seja você essa rede de apoio dela. Se você estiver passando pela transição e se sentir confortável em compartilhar a sua experiência aqui com a gente, fique à vontade, esse espaço é para você. E se você não se sentir à vontade de falar sobre isso publicamente, mas ainda assim gostaria de apoio ou respaldo profissional, mais uma vez vou deixar o contato de todos os profissionais aqui no box de descrições. Muito obrigada por ter assistido até o final. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar em gostei. E se tem alguém que você saiba que pode se beneficiar desse conteúdo, fique à vontade para compartilhar. Lembrando que mensagens odiosas ou de baixo calão serão excluídas automaticamente. Beijo grande, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!